que é o cérebro alfa e como ele influencia a nossa capacidade de perceber e compreender os pensamentos e sentimentos dos outros? Tá, o cérebro disponibiliza para você as ondas alfa que têm frequência de 7,8 a 12 Hz, Uhum. tá? E essas ondas têm um protagonismo no teu cérebro a cada hora e meia, tá? E aí você fica predisposto ao transe ou a uma conexão com algo superior. Uhum. Essa frequência de alfa de 7,5 a 12 Hz é a mesma frequência do campo magnético da Terra, que é um campo que vem do solo até 100 quilômetros para cima, na atmosfera, tá? É a chamada ressonância Schumann. Ah, ressonância Schumann. É. Exatamente. É a mesma frequência de alfa. Então, o cérebro alfa, ele é um cérebro de conexão com a natureza. E a natureza é a expressão divina. Essas conexões triangulam e ajudam a gente a se equilibrar se a gente souber usufruir disso. Meditação coloca em alfa? Sim, sim. E olha, veja que interessante. Você está em beta, acordado. Sim, aqui. A cada hora e meia, é como se você desse uma quase que dormida, sai um pouco do corpo. E aí você percebe a psicosfera, sente tal e capta. Tá? Por que existe o alfa? Porque você precisa de levar para o espírito, ou seja, assimilar para o seu interior as suas experiências de vida. Então, a cada hora e meia é feito um download. Entendi. Então, se você leva uma vida sem significados, você tem a experiência da materialidade, mas não tem a assimilação do aprendizado. Então é como se toda a informação não fosse não chega. Porque é importante a gente entender que é o seguinte, na vida não importa se aconteceu uma coisa que te fez sofrer ou que te fez sorrir. Não importa, importa é se você aprendeu. Porque se algo te fez sorrir e você não aprendeu, não assimilou para o espírito, para a sua essência. E se você te fez sofrer e você também não assimilou, também não valeu. Então, o ponto de encontro entre o sofrimento e a felicidade é o aprendizado, é essa assimilação. E essa onda alfa é uma estrada que continuamente está te presenteando com essa possibilidade. Por isso que é importante encontrar significados, não é? Agora, quando você está dormindo, acontece o inverso. Você está num tipo de alfa, que é o delta, que é um alfa mais profundo, e a cada hora e meia você entra em beta. E os seus olhos começam a se movimentar. Que é o REM. Você está fazendo um download das suas experiências espirituais e trazendo para o arquivo cerebral. Faz o movimento contrário, de estrada contrário. Exato. Entendi. Então a fase REM é um movimento contrário. Contrário. Por isso que é importante cuidar do sono. Perfeito. Da experiência espiritual do sono. Porque ele vai trazer, ele vai impregnar os seus neurotransmissores com respostas. Entendi. Agora, se você dormiu e caiu feito uma lata na ribanceira... Ou tomou um remédio. E tal, peraí, por que... Você não está tendo. Não é? Eu acho assim, se precisar tomar um remédio... Sim, okay, mas não pode ser a regra. Mas precisa de... Você vai tomar o remédio, mas você precisa fazer um trabalho de empoderamento para depois sair dele. Exatamente. Então, o que acontece? Você faz com que as experiências espirituais sejam capturadas pelo cérebro e aquilo funciona como memória. Pode ver, em interpretação de sonhos de Freud, o paciente dele se lembrava de nomes científicos de samambaias. Ele sonhava. Mas de onde eu sonhei com samambaias de nome científico? Não precisa nada. O cara que descobriu a penicilina. Pois é. O que acontece? Ele frequentava uma mesma residência de um amigo. E no hall tinha quadros com nomes científicos de samambaia. Conscientemente ele não lembrava, mas no sonho ele lembrava. Porque o sonho ativa a memória. Por que ativa a memória? Porque nós temos o REM que traz essas experiências, a assimilação espiritual de onde você transita. Sabe? Perfeito. E é o inverso disso, não é? O inverso do dia. O inverso do dia, né? Que te dá uma dormidinha para você poder assimilar para o espírito. Agora, imagina levar um dia sem significado, sem aprender. Aí aconteceu uma coisa que te chateou, você fica chateado, magoado. Agora, espera um pouco, o que a vida está querendo dizer? Conversa com o destino, vê o que ele tem para te ensinar. Aí cada hora e meia, você vai ter um
um alfa que vai levar vai favorecer que essas experiências cheguem na sua essência. Num nível superior. Para que depois traga as reflexões dessa experiência espiritual para o corpo. Perfeito. Nunca pensei nisso. Você se depara com a seguinte situação: acabou de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E aí? Pois é complexo, é difícil, é muito difícil. Então, cuidado, procure informação correta, procure informação científica, procure informação de quem tem capacidade de entendimento e de realmente lhe mostrar possibilidades. No dia 12/11, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra imperdível sobre transtorno de personalidade borderline. Se eu fosse você, eu não perdia. Basta você clicar aqui embaixo e vem comigo.